Boa noite, irmãos. Vou pedir ao irmão Carlos que nos eleve a Deus uma palavra de oração, que ele conduza a nossa reflexão de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo dia que nos deste, te louvar e engrandecer o teu nome, porque tu és Deus, merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra. E neste momento, como estamos reunidos aqui com os teus filhos, os teus servos, e em especial num assunto que trata da união conjugal, nós queremos pedir, Deus, que o teu servo, irmão Eduardo, seja agora usado por tua disponibilidade para falar aos nossos corações, aquilo que possamos, Senhor Deus, receber e trazer edificação em nossas vidas conjugais. Então, eu servo nas tuas mãos e uso segundo a tua vontade. Assim choramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos. Amém. Quem aqui já precisou fazer uma visita ao setor de achados e perdidos? Uma pessoa aqui, 2, 3. O que acontece? Normalmente, né, existem alguns campeões de perdas, né? E a gente vai falar justamente hoje o assunto, né, sobre algumas coisas que nós perdemos durante o nosso casamento. Mas antes disso, eu quero fazer aqui uma retrospectiva dos famosos campeões. Quem já perdeu o guarda-chuva? 3, 4, 5. Esse, ele é talvez um dos campeões. Temos aqui para as mulheres aquela famosa tarraxa. Não, brinco. Daquele brinco ou brinco. Um monte, né? Aliança. As mulheres são mais difíceis, mas os homens, aquela conversa de tirar aliança para tomar banho, fazer a barba, jogar bola, né? Ela também de vez em quando é perdida. A identidade. Está um perigo perder a identidade hoje, né? Se ela for cair nas mãos de pessoas mal intencionadas, pode nos trazer muitos problemas. Dinheiro. Quem já perdeu dinheiro? Cartãozinho do banco. E a carteira? O que acontece, meus irmãos, é o seguinte, que muitas das vezes, dependendo, né, daquilo que a gente perde, geralmente, por exemplo, uma tarraxa de brinco ou brinco, é mais complicado de se achar, dependendo do lugar onde foi, e a gente desiste facilmente. Já foi. Gostava muito, né? Guarda-chuva, então, preço popular a R$10, é um item que a gente perde e a gente nem chora, né? Compro outro, né? Nós temos na Bíblia um livro que alguns teólogos, né, de uma maneira assim peculiar, chamam o capítulo 15 da seção de achados e perdidos da Bíblia. É lá nesse livro que a gente vai encontrar pessoas que perderam e que depois acharam. Nós vamos ver um pastor que perdeu uma ovelha. Nós vamos ver uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda. E vamos ver um pai que perdeu um filho. Hoje a gente não vai falar sobre matemática, mas só para lembrar que a matemática está presente sempre, né, e que a gente pode sempre fazer um cálculo para a gente dimensionar. Se a gente fosse percentualmente dimensionar cada uma das perdas que eu citei, uma ovelha, uma dracma e uma ovelha e um filho, talvez as pessoas falem assim, não, é a mesma coisa, perdeu um. Não. O pastor, ele possuía 100 ovelhas e perdeu uma. Ou seja, perdeu 1%. Uma perda teoricamente aceitável. E esse pastor não absorveu.
Tivemos aqui uma mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma delas. 10%. Não foi muito, mas também não se conformou. E um pai, esse possuía 2 filhos, e ele perdeu um deles, ou seja, perdeu 50%. Nós vamos hoje nos ater à história desta mulher para tirarmos lições para o nosso casamento. A mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma delas, ou seja, 10%. O texto básico é esse. As cores vão nos mostrar, em cada uma daquelas cores representadas, nós vamos estudar atentamente o que está ali escrito. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Lucas 15, 8 a 9. A título de ilustração, eu gostaria de falar para vocês quanto valia esta dracma. A dracma era uma moeda grega, também utilizada como medida de peso. Seu valor era de 1/8 de uma onça. Olha a matemática aí. A 8ª parte de uma onça. O que é uma onça? Equivale a 3,6 gramas. No caso, 3,6 gramas de prata. Então, uma dracma correspondia hoje a cerca de 60 reais, que na época correspondia ao salário diário de um trabalhador. Então foi esse valor que aquela mulher perdeu. Ela tinha 10 dracmas, teoricamente, analogamente, ela possuía 600 reais na moeda de hoje e perdeu 60 reais. E essa mulher, ao que tudo indica, era uma mulher de poucos recursos. Ela morava numa casa simples da Palestina, que não possuíam janelas e a iluminação do seu interior era precária. As casas das pessoas humildes não se davam ao luxo de ter janelas, varandas. Tinha uma porta e quando fechava aquela porta, a escuridão se fazia. O piso dessa casa também não tinha piso cerâmico, ardósia e outros pisos mais elaborados. Era um piso irregular, formados por pedras aglomeradas em argila. Ou seja, fazia-se uma massa com argila e assentava-se as pedras para que tornasse um chão um tanto mais regular. Agora, nós podemos destacar 4 atitudes importantes que aquela mulher que perdeu uma dracma, ou seja, que perdeu 10% daquilo que ela possuía e que ela teve como atitude. São essas atitudes que nós vamos nos espelhar para aplicarmos a lição de hoje aos nossos casamentos. Muito bem. A primeira atitude importante foi o inconformismo. Ela não se conformou em perder aquela moeda. Ela não disse: deixa para lá, eu tenho 9. Para que eu vou procurar essa? Não, é muito pouco. Eu ganho mais. Eu posso obter outra moeda. Não. Ela não se conformou. Então, o inconformismo dessa mulher há de ser destacado. A segunda atitude, ou melhor, a mulher não se abateu e não se conformou com a perda até procurá-la e achá-la. A segunda foi a determinação. Apesar de seus poucos recursos financeiros, ela não se importou com o custo e a quantidade de óleo e de azeite consumida pela candeia utilizada na procura. Então ela morava numa casa simples da Palestina e que não tinha janelas,
E a moeda perdeu-se dentro de casa. Ela tinha absoluta certeza que a moeda perdeu-se ali. E agora, para procurá-la no escuro, o que ela teve que fazer? Acender uma candeia. E o acendimento desta candeia tinha um custo. Mas ela estava determinada a recuperar aquela moeda. E não mediu esforços em colocar azeite, óleo naquela candeia para mantê-la acesa para que ela pudesse procurar a moeda. A terceira característica que nós podemos destacar nessa mulher foi a eficácia. Às vezes, nós somos muito eficientes. Qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Eficiência é quando você, com uma certa determinação, coloca todos os seus esforços para poder atingir uma meta. Você é extremamente eficiente com aquilo que você tem em mãos, com aquilo que você tem na sua mente, com aquilo que você tem de força, e você é bastante eficiente. Mas nem sempre a eficiência se torna uma eficácia. Quando a gente procura alguma coisa num lugar errado, nós podemos ser extremamente eficientes. Vamos encontrar? Não. Só será eficaz se nós colocarmos a eficiência da nossa procura no lugar certo. E ela fez os dois. Por quê? Ela sabia que a moeda tinha se perdido em casa e determinou a achar a qualquer custo. Ela viu que era possível. Dentro de uma pequena casa, o maior problema era a escuridão. Ela acendeu a candeia. E agora dependia de quem? Dela. Ela procurou, algumas versões, ou melhor, uma das versões, usa essa palavra, diligência. O que é diligência? Zelo, aplicação, busca incessante. E ela se dispôs a varrer a casa, a vasculhar todos os cantos, até achar a dracma perdida. A quarta e última característica importante que nós precisamos destacar dessa mulher foi a alegria. Ao achar a dracma perdida, ela ficou tão feliz que, saindo de sua casa, convocou suas amigas e vizinhas para compartilharem com ela a alegria do resgate daquilo que se havia perdido. Então, vamos tentar relembrar. Qual foi a primeira? Inconformismo. A segunda? Determinação. A terceira? Eficácia. E por último, a alegria. Se nós agora resolvêssemos fazer, cada um de vocês, marido e esposa, lembrar do tempo de namoro, de noivado, dos primeiros anos do casamento e fazer um inventário. Tentar rapidamente lembrar como era nessa época e como é hoje. Ou seja, é como se lá no início do casamento nós tivéssemos 1000 peças compondo o nosso casamento. E ao longo do tempo vai se perdendo uma peça, outra ali, outra colar. E a gente às vezes ainda tem 998, 997, os anos vão passando e a gente vai perdendo algumas peças importantes. Então, eu quero convidar vocês a fazer um inventário, né? Namoro, noivado e casamento. O nosso relacionamento em si. Como era o nosso relacionamento como namorados, como era como noivos e recém-casados. E por último, agora, a nossa situação. 1, 5, 10, 20, 30, 50, 60 anos de casado. O que será que nós temos perdido no nosso casamento? Será que nós não perdemos nada? Está tudo igualzinho. Será que a gente não perdeu um pouco do amor, o carinho, a atenção que antes recebíamos do nosso cônjuge? Lembra aí do pastor Eliezer, 2 domingos atrás? Né? Aquela atenção do tipo assim, pega um copo d'água para mim? Pois não.
É atenção. Será que hoje a reação não é levanta daí você, o dia inteiro, não faz nada? Aproveita para exercitar. Parece um pachá sentado aí, só sabe pedir. O carinho, aquele cafunézinho, né? Quando está junto assim, o toque, né? A gente esteve vendo aí as 5 linguagens do amor, né? Tem uma linguagem lá que é o toque, né? Então, de repente a esposa ou o esposo gosta de ser tocado, mas não está sendo mais tocado, não tem mais interesse. Talvez a gente tenha perdido a confiança, a honra e o respeito que tínhamos pelo nosso cônjuge. Alguma coisa que nos levou a desconfiar, ainda que suposição, ou talvez verdadeiro, e aí uma vez essa confiança foi perdida, não houve uma capacidade de perdoar e de seguir em frente, e aí aquele respeito que antes tinha, né, fica atrelado a essa falta de confiança, porque antes eu confiava cegamente nele, depois que ele fez aquilo, eu tolero ele, eu estou com ele, né, mas não vem mais pedir aquilo que não tem mais, eu não vou ser a mesma, não vou ser mais a mesma. Será? Será que a gente, como homem, perdeu a nossa responsabilidade, aquela responsabilidade masculina, do sacerdócio profético do lar, tão necessário à manutenção da espiritualidade da família? Será que a gente perdeu isso? No início, os filhos são pequenos, a gente senta lá, canta um corinho, pega a Bíblia das crianças, mostra, mas depois vai deixando. Não tem mais aquela reunião secular, diária, semanal, mensal que seja. O homem, que é o responsável pelo sacerdócio do seu lar, ele que tem a capacidade de perceber os tons, os sinais. Quantos filhos estão dando sinais? Mas a gente está preocupado com outras coisas, a gente já perdeu. E a gente está lá, a criança está diferente, linguajar diferente, roupa diferente, hábitos diferentes, companhias diferentes, que eu nem sei quem são. Será que as mulheres, perderam aquela responsabilidade feminina de ser uma auxiliadora, uma apoiadora e uma parceira fiel? Fiel no sentido de não deixar de auxiliar, de apoiar e de ser parceira. Não aguento mais. Parar. Só exige. Só cobra. Parei também. Parei. Não vou ficar aí batendo palma. Não vou mesmo. Não está em mim. Eu sou assim. Na minha família lá, olha o que deu minha mãe. Olha como é que ela está lá. Meu pai foi embora. E aí começa a trazer fatos. Será que perdemos o interesse pelo relacionamento sexual criado por Deus? Virou uma rotina? Não tem mais aquela preocupação, a mulher, de se produzir. O homem normalmente não tem essa característica. A produção normal do homem é tirar a roupa. Mas a mulher não. A mulher, no início, né? Eu me lembro quando eu estava noivo da Edmar, e eu ainda não tinha ouvido aquele termo, a camisola do dia. Eu falei, gente, camisola do dia? Será que tem uma camisola do dia e uma da noite? Vai andar de dia de camisola? Mas não, era a camisola do dia especial do casamento, né? E aí depois, né, a mulher sempre, né, mas às vezes está lá meio distraído, quando ela passa com uma vestimenta, né, uma lingerie, alguma coisa, o marido já, a luz, estão me chamando, né? Será que acabou isso? É aquele camisão do Sérgio Cabral, 15, entendeu? Aqueles furos, aqueles pijamas, com aqueles muffs e aquele
tipo uns burrinhos que tem, um negócio assim que você olha. Gente, é minha filha, minha mãe. Porque o homem tem que ter, né? Aquela coisa toda, entendeu? Porque o homem tem jeito. O homem, né? Não vindo conforme diz lá aquele pregador lá, com aquele cuecão com marca de xixi, já tá bom. Por isso que é melhor tirar logo a roupa, né? Será que está perdendo esse interesse? Será que a gente perdeu a comunicação tão eficaz, necessária ao relacionamento dos dois? Chega em casa, oi, tudo bem? Viu lá a lista de faquinha? É, agora o negócio fica ruim, hein? Aí, vai tomar banho. Aí senta, liga lá o Jornal Nacional. Ah lá, eu sabia que esse aí estava na lista. É. E hoje? Ah, então, só conversa, amenidade. Agora, conversar, como foi seu dia? Você precisou de alguma coisa durante o dia? Como é que foi seu dia no trabalho? Alguma dificuldade? Será que a gente precisa orar por algum problema? Não. A gente conversa só sobre amenidade. E a gente acha que está se comunicando. Entendeu? Será que a gente perdeu aquela unidade? Lembram lá? Subtrair, somar, né? Deixará pai e mãe, se unirá e se tornarão um. Porque quando há uma unidade, é como se o que acontece com um, o outro sente. Agora, se você tem numa casa um marido que está triste, uma mulher que está alegre, não existe unidade. Alguma coisa tem. Ou está falhando a comunicação, ou não existe mais essa unidade, porque estão com sentimentos completamente diferentes. Será que a gente perdeu a criatividade, a espontaneidade, não conta mais um fato, uma historinha engraçada, e aí mergulha numa relação fria, sombria e rotineira? Eu pergunto, se a gente voltar, porque hora eu vou falar da mulher e hora eu vou falar do nosso relacionamento. Voltando lá, aquela mulher. Qual teria sido o motivo da perda da moeda? A Bíblia não fala. O filho lá, o motivo é que ele queria a parte que cabia a ele para ele poder gastar com os amigos. Então tinha lá uma explicação. Por que que perdeu? Agora, por que que essa mulher perdeu essa moeda? Aquela mulher, por algum motivo não citado, perdeu uma das 10 moedas que possuía dentro da própria casa. E nós? Por quais motivos temos perdido todos esses valores essenciais aí dentro do nosso próprio lar? Negligência? Ah, tá bom. Levando. Assim mesmo. Já estou velho. O que eu tinha que fazer, já fiz. Já conquistei. Já casei. Não gostou, come menos. Descuido. Ah, não percebi. É mesmo? Falta de valorização? Não valoriza, a pessoa está lá. Prepara uma boa refeição, o marido prepara uma boa programação. Nada tem valor, não tem uma palavra de valorização, de elogio. Que bom, que gostoso, estava ótimo. Falta de empenho? Comodidade? Falta de zelo ou outro motivo? Quais os motivos das nossas perdas? Talvez um desses motivos aí pode ter sido dessa mulher aí. Não guardou direito a moeda, esbarrou, caiu uma, não viu, quando foi contar só tinha 9. Descuidou, não deu o valor necessário, né? Eu não vou perguntar aqui se alguém tem joia, né? Porque eu não sei. Ainda mais que o Ben está gravando. Que alguém fala assim, ah, eu tenho, e sei lá onde pode ir, alguém for lá, né? Mas alguém que tenha joias, assim, uma joia, um anel, uma safira, com diamante, onde é que guarda normalmente essas coisas? Assim, na mesa da cozinha? Não. Um relógio assim mais requintado, bonito, um tesouro. Onde é que guarda esse relógio? Sim, em qualquer lugar? Não. Muitas vezes nós somos negligentes e descuidados em guardar as dracmas que sustentam o nosso casamento. Enquanto nós não perdemos, o nosso casamento está completamente equilibrado.
As dracmas estão cada uma delas fazendo a sua função, mantendo esse equilíbrio. Você perde uma, perde duas, três. Quando você vê, seu casamento está inclinando para lá, para cá. Até a hora em que a última dracma é perdida, e às vezes nem se chega a tanto, e ele acaba. Quando as perdemos uma a uma, ainda somos vagarosos e desanimados para procurar e resgatar o que se perdeu. A gente está nem aí. Ah, tem muita. Não esquenta não, vai esquecer. Quais são os sinais evidentes de perdas no casamento? Quando as ações e manifestações de amor, cuidado e carinho, que antes eram tão frequentes, começam a diminuir até não existirem mais. Só quem conhece o casal sabe que eles são casados. Qualquer outra pessoa diria, são estranhos, acho que são conhecidos, porque trocaram duas palavras ali. Andar um na frente, outro atrás, ou do lado assim com uma certa distância. Dar a mão, o que é isso? É coisa, isso aí. Abraçar então, está pesando teu braço aqui, né? Quando o desinteresse pelo sexo é quase sempre justificado pelo cansaço, falta de tempo, indisposição, mal-estar. Hoje não estou muito bem, não. Hoje e mais os 365 dias do ano. Quando se passam dias e até semanas sem que o casal troque ideias, confidências e limitando-se a responder às questões rotineiras do dia a dia. Abasteceu o carro? Abasteci. Fez compra? O leite? Comprei. Condomínio também. Quando trocamos o cônjuge pela televisão e pela internet, Facebook, WhatsApp. É incrível a gente ver um casal que passou o dia todo separado um do outro. Chega em casa, toma banho, come alguma coisa, senta, ou é a TV, ou é o WhatsApp. E aí, ainda tem briga, né? Porque o cara está assistindo a televisão, e aí aquele filmezinho, lá daquele grupo, das amenidades, aí começa, baixa isso aí, pô. Vai ver isso lá no quadro da televisão, tá agarrado aqui na antena. Agora você pode ir para qualquer lugar. Vai lá pro banheiro, ver aí esse WhatsApp aí, pô. Tá atrapalhando ver televisão. Conversa, olha que a comunicação fluiu bem, né? Quando não conseguimos também terminar uma conversa sem que haja discórdias frequentes, brigas, palavras duras, grosserias e gritarias. Começa a falar numa boa. E aí, foi tranquilo hoje? Foi. Abasteceu o carro aí? Abasteci. Gasolina comum ou aditivada? Comum. Comum? Não acredito que ele está falando isso para mim. Você não sabe que eu só coloco aditivada? Mas se der problema, você vai levar no mecânico. Eu não vou levar nada. Você que tinha que levar o carro para abastecer, eu vou lá, abasteço para você, tu ainda quer reclamar, quer aditivada, quer sem aditivada, vai você lá, vai você mesmo, e o vizinho está lá, o negócio aí está feio. Meus irmãos, para que possamos achar o que se perdeu em nosso casamento, precisamos tomar decisões semelhantes, atitudes àquelas tomadas pela palavra, a parábola da mulher. A primeira é o inconformismo. Não se conformar com as perdas, sejam elas quais forem. A mulher poderia ter se conformado com a perda da moeda, porque ela tinha lá 9, né? Mas ela não se conformou. Ela não desistiu de buscar aquela moeda perdida. Não podemos nos conformar com as perdas que minam, enfraquecem e debilitam os nossos casamentos. É igual um resfriado. Começa com um espirro, começa com uma coriza, e você vai sempre falando assim, não, vai melhorar. E aí você vai ver, aquele casamento tem sempre um assim, ó.
Não passa nunca. Que tosse crônica. Acha que vai melhorar, mas não melhora. Não podemos nos conformar com as palavras de derrota e conceitos mundanos, que é o que mais a gente tem ouvido. Aquele texto lá, não se amoldem aos conceitos mundanos, transformai-vos pela renovação da tua mente. Não é isso? Aí a gente começa a escutar assim, porque normalmente a mulher, ou alguns homens, alguns mesmo, porque homem não é muito de falar, mas tem alguns que falam. Mas a maioria das mulheres começa a reclamar. Estou aguentando mais não. Nossa, meu marido está difícil. Caramba! Aí começa, casamento é tudo igual. Casamento é tudo igual. Isso é um conceito mundano. Nós não somos do mundo, meus irmãos. Nosso casamento não pode ser igual ao casamento de pessoas que não são cristãs. Perdeu? Isso é assim mesmo, isso é mesmo, vai perder o interesse. Só tem que ficar de olho para ver se não tem outra na rua. Não tenta, isso é normal, o homem está ficando mesmo, borocochô. Assim mesmo. No início, é tudo flores. Está na hora de colher os espinhos. Você está na fase dos espinhos. Não podemos nos conformar e desistir dos nossos casamentos, tornando-os descartáveis. Porque é o que acontece. A gente vai, 5 anos, 10 anos, 15 anos, até que eu decido e acho que acabou. Não dá mais. A máquina de lavar parou de funcionar. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Se por acaso foi um simples problema de contato na tomada, eu já começo a procurar no Buscapé uma nova máquina. Porque a gente começa a dizer, isso aí está tudo assim mesmo, isso aí hoje em dia, não tem mais aquelas máquinas, né? Aquelas Brastemp de ferro, de ágate, Lavínia, agora é tudo de plástico. Irmão, escangalhou, tu vai chamar o cara aí, o cara vai te querer cobrar em 500, 600. Isso aí você dá de entrada e compra outra. Tem gente tratando o casamento assim. Chega um ponto que a roupa não é mais lavada como deveria ser no casamento, porque a máquina não está sendo lubrificada, não tem manutenção, já perdeu até uns parafusinhos que foi varrido, não foi nem visto para onde que foi. E aí, vamos trocar. Descartar. Precisamos lutar para recuperar o que se perdeu, meus irmãos, antes que seja tarde. Porque tudo tem um limite. Vai chegar um momento em que nesse casamento os cônjuges vão dizer coisas que não terão volta. Vão fazer coisas que não terão volta. A Bíblia diz o seguinte, precisamente Jesus em Marcos 10, 9 e capítulo 3, 25. Se uma família, e eu diria, se um casamento se divide, ele será destruído. Porque ninguém separe o que Deus uniu. Mas nós somos os primeiros a nos separar. É como se Deus tivesse falado para que as outras pessoas, vocês aí, ninguém separe aqui o que Deus uniu. Como se fosse alguém de fora. Mas a bem da verdade, quando olha para baixo, mas eu quero me separar. Em segundo lugar, o que nós temos que ter? Determinação. Aquela mulher teve determinação. Precisamos o quê? Acender a candeia. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Se a gente for procurar os problemas do nosso casamento, como aquela mulher não quis procurar, ou seja, no escuro, porque ela não acharia nada, se nós fizermos isso, sem a devida luz, nós não vamos encontrar as perdas do nosso casamento. Por isso, acendam a candeia. As casas lá da Palestina não tinham janelas, ambientes escuros, e era impossível procurar algo sem acender a candeia.
Se queremos encontrar o que perdemos dentro da nossa casa, precisamos de igual forma acender a candeia. Quantos cônjuges estão sofrendo porque perderam dracmas preciosas do casamento e sofrem ainda mais porque estão procurando essas dracmas no escuro e não acham. E aí o sofrimento começa. Mas eu estou tentando fazer tudo. Eu já fiz de tudo para resgatar o meu casamento. Eu já fiz de tudo para ele mudar. Eu já fiz de tudo para a gente acertar. Eu já fui ao pastor Mauro. Eu já fui ao pastor Josué Gonçalves. Eu já fui ao Malafaia. Já fui em todos os lugares. Falei com várias pessoas. Tudo que eles falaram, tentei fazer, mas não consegui chegar a uma conclusão. Não achei como resolver o problema. Meus irmãos, se a gente procura, usando a nossa própria luz, o nosso achismo, não, mas olha só, isso aí eu não admito. Isso eu não vou perdoar. Isso não tem volta. A palavra de Deus diz que pelo conhecimento, lembram quando nós falamos desse passado sobre esse tema? Pelo conhecimento, os seus cômodos, os nossos cômodos da nossa casa, se enchem do que é precioso e agradável. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Mas eu sou uma pessoa muito esclarecida. Eu vou tentar resolver esse problema da melhor maneira. Eu não preciso de nenhuma candeia. Eu vou detectar onde é que está o problema. Vou tomar as medidas corretivas. Vou sanar o problema e depois eu vou tomar medidas preventivas para que isso não mais aconteça. Parece um auditor da NBR ISO 9000 fazendo auditoria de qualidade, onde você detecta uma não conformidade, registra o problema, solicita uma ação corretiva e depois uma ação preventiva. Tudo daqui, da minha inteligência. Meus irmãos, a candeia é o símbolo da palavra de Deus. Nós precisamos iluminar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos relacionamentos com a luz emanada da palavra de Deus. Irmão, tem uma profecia para o seu casamento. Meu irmão, eu te agradeço. Todas as profecias que Deus queria que eu soubesse estão na Bíblia. Eu agora tenho a responsabilidade de profetizar estas profecias. Lâmpada para os meus pés. Alguém já deve ter passado pela experiência de andar numa total escuridão, onde você não enxerga o seu próprio pé. E você fica receoso. Você fica assim, tentando ver se não está água, lama, alguma coisa. Você não está enxergando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. O caminho para se reencontrar as dracmas perdidas no nosso casamento precisa ser iluminado pela candeia, a palavra de Deus. Em terceiro, o que a gente tem que fazer? Não ser apenas eficiente, sermos eficazes. A mulher, ela não foi procurar fora de casa. Ela sabia que a dracma não havia sido roubada. Não entrou ninguém, ela estava em casa. Talvez ela tenha acabado de conferir as 10 dracmas, sem sair de casa. Daqui a pouco, quando ela foi guardar, só tinha 9. Esbarrou, não percebeu. Uma coisa ela tinha certeza: ninguém entrou lá para tirar. Não houve interferência. Ela teve força e coragem para mexer e remover do lugar muita coisa dentro de casa. Às vezes a gente quer colocar responsabilidade em terceiros. Meu irmão, o que está acontecendo? O irmão está assim, meu casamento não está bem. O que houve?
gente se gosta, a gente se ama. Mas ultimamente, tantos problemas, tantas coisas. Eu acho que isso aí está interferindo. Será, meu irmão? Meu irmão, procure dentro de casa. Perdeu alguma coisa do seu casamento? Procure dentro de casa. A gente quer culpar os familiares, terceiros. Aquela parentela dela lá não dá para conviver. Vou ter que me separar. Tá bom. A gente sempre briga. Não pode se reunir, que tem sempre um quebra-pau. Meu casamento está sendo destruído pela família dela. Eu não deveria ter me dedicado tanto ao trabalho como me dediquei. Trabalhei demais, não tinha tempo. Tinha que estudar. Foi isso que destruiu o nosso casamento. Ele não lembra que para trabalhar demais, estudar demais, ele não discutiu aquela comunicação para ver, né? E aí, está tudo bem? Está faltando alguma coisa? A esposa, aos poucos, foi se sentindo abandonada. Porque a valorização nunca era para ela. Era para o final de semana que ele tinha que ter um lazer. Para o trabalho, ele trabalhava 16 horas por dia. Para os estudos, para fazer a pós-graduação. E aí, o culpado de tudo são esses aspectos aí. E não o fato de não terem acertado isso antes. A gente quer apontar outras causas externas. Crise política. Nossa, está difícil. Conversei há pouco tempo com o irmão falou assim, depois que eu fiquei desempregado, meu casamento não tem sido mais o mesmo. Eu fiquei imaginando, eu sei que realmente um homem, quando é privado do seu trabalho, da sua condição de provedor, né, isso aí o deixa para baixo, o deixa deprimido. Mas isso não é motivo, meus irmãos. Pode ser uma explicação. A gente pode ser surpreendido, mas a gente não pode ficar desesperado. Paulo diz isso. Enfermidades. Ora, no momento da enfermidade, é nessa hora que a união entre os dois tem que se prevalecer. Tanto dele para com ela, como dela para com ele. Afinal de contas, se tornaram um. E agora eu vou justificar que por causa da enfermidade, meu casamento acabou. Problemas financeiros, estou endividado, não aguento mais. Já falei, ela gasta, também gasta. Problema sério. Desemprego. Tudo isso, meus irmãos. Procure dentro de casa. Acenda a candeia e procure dentro de casa. A solução começa quando primeiro reconhecemos e identificamos nossas próprias falhas. E assumimos a culpa de que fomos nós mesmos que perdemos a dracma dentro de nossa própria casa. Se a gente não reconhecer isso, a gente vai ficar eternamente culpando até Satanás. Quando, na verdade, muitas das vezes, ele não teve nem coparticipação. Não precisou. Nós mesmos tornamos a nossa casa, o nosso casamento, no inferno. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas esse texto aí é para ser assim. Mas a fundamentação e a consolidação desta verdade aqui, ela serve em qualquer situação. Estou com um problema? Meu casamento está mal? Mulher, examine-se, pois, a si mesmo. Marido, examine-se, pois, a si mesmo. Por que você repara no cisco que está no olho do teu marido, da tua esposa, e não se dá conta da viga de maçaranduba que está no seu próprio olho? Porque é fácil acusar. Esse é um dos maiores artifícios de Satanás. Meus irmãos, quem é o acusador das nossas vidas?
Quem é, meus irmãos? Jesus acusa você? Deus te acusa? Quem te acusa? Quando eu acuso minha esposa, eu faço parceria com quem, meus irmãos? É simples. Não estou falando nenhuma atrocidade, nenhuma besteira. Estou sendo sensato, interpretando com bastante sobriedade o que a palavra de Deus diz. Procure atentamente, meus irmãos. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não procura atentamente? Não basta procurar, é preciso procurar com atenção. Não podemos desanimar diante das dificuldades, porque a gente tem que concentrar a busca, ainda que tenhamos que nos abaixar para procurar. Meus irmãos, eu confesso, a minha compreensão física hoje, quando cai alguma coisa, eu penso 2 vezes se eu vou deixar aquilo ali embaixo ou se eu vou abaixar para pegar. Isso eu estou falando fisicamente, mas às vezes espiritualmente, emocionalmente, a gente faz a mesma coisa. A gente não quer abaixar, a gente não quer remexer. Não podemos ser omissos nem acomodados, preferindo sempre encontrar explicações para as perdas ao invés de investir tempo na busca do que se perdeu. Aí a gente vê um ou outro reclamando aí, porque não tem mais isso, meu casamento está assim e tal. O tempo que está falando isso, podia estar procurando lá. Onde é que eu errei? O que eu preciso fazer? Não podemos ter medo de mexer em algumas coisas já sedimentadas. Tem umas coisas que já estão endurecidas, encobertas. E não podemos ter medo do desconforto que essa busca vai produzir. Porque em algumas situações ela é necessária. Senão, o casamento vai por água abaixo. Não podemos desistir de procurar o que se perdeu em nossa vida, em nosso casamento, em nosso lar, pois os incômodos, os trabalhos da busca serão incomparáveis com a alegria do reencontro. Quem aqui no momento que estava fazendo alguma inscrição, precisava levar um documento, não tem aquelas situações em que você guarda tão bem guardado que depois você não lembra do que você colocou? E aí você fica desesperado, meu Deus do céu, eu vou perder, eu não consigo achar minha certidão de casamento, eu não consigo achar o PIX, eu não consigo achar a carteira do Caixa Econômica, como é que eu vou pegar o fundo de garantia? Aí você fica desesperado, aí você começa a revirar, revira, aí na primeira coisa você diz assim, procurei tudo, não está aqui em casa, mas tá, você passou várias vezes por ele. Mas nada se compara depois de todo esse desespero, quando você vira e você... achei. Para que faça isso, meus irmãos, é preciso fazer igual aquela mulher. Varrer. Varre. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não varre a casa? Vejam a maneira como o texto está. Ele está dizendo que é mais ou menos assim. É impossível que uma mulher que perca 10 dracmas, uma das dracmas, na casa dela, não vá varrer a casa. Aqui, ó. Qual é a mulher que, possuindo 10 e perdendo uma delas, não varre? Como se fosse assim. Não existe. É impossível. E a gente precisa varrer. A mulher levantou muita poeira. Já viu quando a gente mete a vassoura para valer? Quando a gente olha assim, é um poeirão, né? Ela teve iniciativa, enfrentou o desconforto da desinstalação, jogou móvel para um lado, varreu para lá, jogou móvel para o outro lado. E ela deve ter feito uma setorização. Vou começar nesse canto, que quando chegar aqui no final eu vou achar. Precisamos varrer do nosso casamento tudo aquilo que tem contribuído para a perda das dracmas preciosas. Precisamos varrer os ciúmes, porque onde há ciúmes, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O amor é forte como a morte, mas o ciúme, é duro como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. O amor é muito paciente e bondoso, e nunca invejoso ou ciumento. Varra também, meus irmãos, a mentira, porque o Senhor odeia o lábio dos mentirosos e se deleita com os que falam a verdade, porque o mentiroso não permanecerá na presença de Deus. Portanto,
Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade à sua esposa, ao seu marido, pois todos somos membros de um só corpo. Farra, a infidelidade, meus irmãos. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Comportemo-nos com decência, não em imoralidade sexual e depravação, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Varra as críticas. Afaste das tuas bocas palavras perversas, porque há palavras que ferem como uma espada. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. O Senhor se agrada das palavras ditas sem maldade, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Varra as brigas. Marido, ame cada um de vós a sua esposa e não a trate com grosseria, de modo que vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Essa honra aqui, quando você vai buscar a origem da palavra, é uma honra dada a rainhas, a soberanas, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça e da vida, porque ela, assim como eu, é co-herdeira da graça de Jesus. Ela não é inferior, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Talvez tenhamos orado e não tenhamos recebido as respostas que gostaríamos, porque não estamos cumprindo o que aqui está escrito. Varra o silêncio também. Está pensando na coisa? A melhor coisa é eu ficar calado. É a melhor coisa que eu faço. Aí não brinco, não critico. Né? Aí vai, estratégia boa, né? Ó, entra no mundo e sai calado. Meu irmão, como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, dois amigos, dois cônjuges que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros que antes. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Meus irmãos, varra a interferência perniciosa e alheia de não cristãos. Cuidado onde você vai buscar água. Essa água pode vir contaminada. Quando você precisar de conselhos, não procure pessoas que rejeitem a Deus. Os conselhos desse tipo de gente não valem nada. O justo sempre fala o que é certo e dá sempre bons conselhos, porque obedece de coração à lei do seu Deus. Por isso, seus passos são firmes e certos. Meus irmãos, varra a irresponsabilidade. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, esse aí negou a fé. É pior que o infiel. Vocês têm que fazer a separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Assim você os consagrará para que sirvam como sacerdotes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Varra a abstinência sexual injustificada. O homem deve cumprir seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem para não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Lá, nessa época que Paulo escreveu isso, talvez fosse uma realidade. Não sei quantos de nós temos nos afastado da relação sexual para orar. Mas depois, voltem a ter relações, a fim de que não caiam em tentações de Satanás, por não poderem se dominar. O sexo foi criado por Deus, tem uma finalidade: dar prazer, procriar.
E é uma necessidade natural, fisiológica. Quando você não satisfaz essa necessidade, lá na frente, isso pode trazer problemas. Varra a dureza do coração. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Você, mulher, você, marido, ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? O ressentimento mata. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Se eu for falar de uma outra maneira, eu vou dizer assim: os que têm coração puro não guardam ressentimento. Precisamos optar se somos ímpios ou puros. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Mesmo quando a ira, quando a mágoa está te aprisionando, você não se curte. É como se você estivesse viciado em tomar o veneno que só mata a si próprio. Varra, meus irmãos, a falta de perdão, porque aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Não adianta ficarmos lançando sempre no rosto os erros do nosso cônjuge, porque a única coisa que nós vamos fazer é afastá-lo mais. Isso não foi o Cury que escreveu e nenhum outro teólogo. Está aqui. Aquele que cobre uma ofensa promove amor. Quem lança em rosto separa bons cônjuges, bons maridos, boas esposas. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Não, até te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Até quantas vezes pecará minha esposa contra mim e eu teria que perdoar? Se tivesse feito essa pergunta a Jesus, Jesus diria: até 7? Não, te digo que até 7, mas até um número infinito de vezes. Porque casar é mergulhar no exercício do perdão. Por último, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, quando a encontra, não reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida? Meus irmãos, depois que a gente fizer essa busca, varrer aquilo que foi colocado aqui, que se aplica à vida de cada um dos nossos casamentos, a gente só resta comemorar. A mulher perdeu a moeda lá na penumbra do lar, no anonimato, mas ela celebrou o encontro da dracma publicamente sobre o foco da luz. Ninguém sabia que ela tinha perdido uma dracma até o momento que ela saiu de casa. Ninguém está sabendo o que nós estamos perdendo no nosso casamento dentro de casa. Porque a gente não tem que ficar colocando lá de fora, procurando lá. A gente vai resolver dentro de casa, lembra? A gente vai varrer, vai afastar os móveis, o desconforto, vai procurar atentamente. Mas quando a gente acha, a gente tem que fazer igual essa mulher. A gente tem que comemorar. Nossas conquistas e bênçãos devem ser conhecidas e proclamadas. As outras pessoas devem conhecer nossas vitórias e participar das nossas alegrias. Todos aqui que já participaram de encontros de casais, eu tenho certeza que os depoimentos e as palestras que mais impactaram os irmãos foram aquelas de pessoas em que viviam o caos. Situações em que, quando você começa a ouvir, você não acredita no que aquele homem estava falando que sua mulher fazia, e no aquilo que aquela mulher estava dizendo que aquele homem fazia. E depois, quando eles proclamam que Jesus transformou o casamento deles, aquilo impacta. Assim como a festa no céu quando um pecador se arrepende, e quando o perdido é encontrado, também há alegria diante dos homens quando os tesouros que perdemos dentro de nossa própria casa são encontrados. Meus irmãos, que nós possamos procurar com atenção, fazermos um inventário em nossos casamentos, descobrimos o que for, por mínimo que seja, que tenhamos perdido ao longo dos anos de matrimônio, que nós, maridos, esposas, precisamos nos comunicar, conversar, falar sobre essa situação, procurar juntos
dentro de casa. Procurar com atenção, com eficácia, com determinação. E depois, meus irmãos, será um prazer, numa futura união de casais, que um dos irmãos venha até aqui à frente contar. Meus irmãos, queria compartilhar com os irmãos a bênção que eu tive na minha vida. Eu realmente, depois do que eu vi, cheguei à conclusão que tinha muitas perdas no meu casamento. E que essas perdas estavam minando o meu casamento. E eu e minha esposa decidimos juntos procurar dentro de casa. Acendemos a candeia para que a gente pudesse varrer tudo aquilo que essa candeia determina que não pode fazer parte do nosso casamento. E depois disso tudo, nós tivemos a vitória. Hoje, o meu casamento está equilibrado por todas as dracmas com as quais eu iniciei há 5, há 10, há 20, há 30 anos. E eu quero comemorar com os irmãos. Eu quero contar com os irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero testemunhar. Porque uma vida, um casamento onde acontece esse tipo de milagre, torna-se um palco. Não para assistirmos uma apresentação de balé, uma apresentação de um grupo famoso, mas para assistirmos o testemunho de quão é eficaz a candeia, quão é eficaz a palavra de Deus. Amém? Amém. Obrigado. Vou falar de novo.